Torcida do Sport, bota o hino da máquina, torcedor. Torcedor, o Sport joga amanhã valendo a liderança, já está classificado na Copa do Nordeste, contra o CSA, com time misto, torcedor, time reserva dos reservas, porque o CSA vai jogar sexta-feira, quinta-feira, no Campeonato Estadual de Alagoas, e ele ainda precisa se classificar para a Copa do Brasil. Agora, torcedor, a má notícia, eu vou dizer aqui para vocês uma coisa importante. Marcelo Aju, que é uma das maiores revelações do esporte, que teve também, que o Flamengo também teve na base do Flamengo, né? E por falta de alguns critérios voltou para o esporte, né? É uma joia tão preciosa quanto ou mais do que Gustavo Micael e Juba, Marcelo Aju. É um zagueiro polivalente que joga de volante, de lateral, extremamente técnico. E a notícia dos bastidores é que ele pede a rescisão indireta por causa de pagamento do FGTS. Então, o que eu fico pensando aqui, torcedor, é que o esporte tem que olhar para a sua base. E tem que valorizar a base nos jogos, torcedores. Por exemplo, no jogo de amanhã contra o CSA, Ronaldo Henrique e Fabinho não vão jogar, um porque está com contusão, está vindo de lesãozinha, uma lesão leve, e o outro porque está suspenso. Mas todo mundo, todo torcedor, a maioria dos torcedores sabe do esporte, que Pedro Martins e Fábio Matheus, os meninos da base, dão muito mais mobilidade e muito mais rapidez ao meio campo e erram talvez menos. O que acontece? Aí o Sport contrata um zagueiro lá. Me disseram que o Ferroviária lá do Campeonato Paulista foi rebaixado. E contrata esse zagueiro que teve no Vitória. E o Vitória também foi rebaixado. O Vitória tá beirando aí Série B, Série C, Série não sei o quê. E uma das coisas ruins do Vitória, ele passou pelo Vitória um ano, passou em 2019. Contratou o Alisson, né, o zagueiro. Então você vê que o garoto fica perdendo espaço. Agora eu quero dizer para você que talvez esse pré-contrato ainda que ninguém está falando aí, nem o Juba, nem o presidente, nem a direção, nem Jorge Andrade, nem ninguém, né, de Juba. Pode ser duas coisas importantes, que é importante salientar. Pode ser que, preste atenção, o presidente não liberou o jogador por 1,5 milhão, certo? Tudo certo. O presidente não quis negociar com o Botafogo cedia atletas, tudo certo. O Cuiabá, ele disse que tinha uma relação muito boa com o Cuiabá, mas não sei qual foi o tipo de negócio, ou se não fez proposta para o esporte. Então, ele obrigou a Juba praticamente a só ter uma opção, o Bahia. Porque o Bahia pertence ao grupo SAF. City é o grupo satélite City, que pode rodar o garoto e ele não perdeu o ano. Jogar em outra competição lá no Catar, não sei aonde, onde tiver... onde o grupo satélite do grupo City tiver clubes, ser donos de clubes como é no mundo todo. Mas tem outra coisa, torcedor. O que eu quero dizer, é importante salientar, é o seguinte, que Juba pode ter débitos antigos também. Como o Maílson tinha, e a direção não sabia, porque tinha débito de 2019, 2018, FGTS, que não pagavam. Aí o atleta pode entrar na justiça pedindo a rescisão unilateral, como o Marcelo Aju tá pedindo, por isso que o Bahia tá caladinho e dizendo que ele vai jogar, porque pode pedir, Juba, assinar um pré-contrato. Isso é hipótese, isso aqui a gente não sabe nada oficial, ninguém fala nada, a gente tá hipotetizando, porque o Bahia diz que vai jogar na Série A, pelo Bahia não precisa rodar o grupo satélite, o grupo City, diz que vai jogar. Então só se tiver algum débito aí que passou batido e a diretoria que não pegou a gestão em 2020, pegou 2021, né, 2022, não sabe um débito que tem uma coisinha, 2, 3, lá no 2017, 2019, 2020, enfim. E o cara entre com uma ação na justiça com o seu advogado e consiga uma rescisão unilateral indireta. Pode ser isso que o Bahia tem em mãos, mas também pode ter outra coisa, outro motivo. Como o esporte ia ser leiloado
dia 28, 10 milhões a Laércio Guerra, ex-diretor, e 15 milhões a Richelli, ex-volante do Sport, ia ter leilão na sede do Sport. Já estava marcado pela justiça. Então o Sport entrou numa jogada de fazer ação judicial, uma recuperação judicial, que você passa 180 dias sem pagar os credores. Entendeu? Mas se você não vai pagar os credores, mas também quando acabar, aí, meu amigo, vem leiloando tudo. Então por isso que eles vão ter que virar SAF de toda forma. Os clubes daqui estão todos eles em recuperação judicial. Então o que eu quero dizer? Se o Sport está em recuperação judicial, o Sport pode chamar a Juba. Se Juba assinou o contrato, ou foi um empresário que assinou, por exemplo, se Juba assinou, um exemplo, da hipotético, se Juba assinou um pré-contrato com o Bahia, achando que vai a coisa SAF, mas se o empresário não assinar, são 2 ou 3 empresários, se eles não assinarem, os empresários, pode ser que seja revogado esse pré-contrato e o Sport possa pagar os 300 mil e pagar a luva, né, que Juba tanto queria, torcedor. Pode pagar o salário que Juba quer, que estão fazendo, e cobrir a proposta do Bahia e do Cuiabá e do Botafogo, de 300 mil salário por mês, já que ele não vai pagar, passar 6 meses sem pagar aos credores, a Justiça do Trabalho, ele pode pagar a Juba, o que ele queria. Acalmar os ânimos. Deixa eu falar de um cara que no futebol tem sorte. Ele é comandante do Pernambucano Rubro Negro.